omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 12 de abril, a Igreja celebra a memória de São Júlio I, Papa. O martiriológico romano enumera muitos mártires do primeiro século do cristianismo que traziam o nome de Júlio ou Júlia. Mas hoje nós celebramos o primeiro Papa que assumiu esse nome. Ele dirigiu a Igreja do ano de 337 a 352. Júlio era de origem romana. O seu pai se chamava Rústico. Ele viveu num período em que a Igreja respirava a liberdade religiosa, depois do Edito de Milão, dado por Constantino, o imperador, em 313. Essa liberdade fez com que o cristianismo pudesse encontrar melhores condições para expandir, para que as pessoas pudessem conhecer a Jesus. Porém, de outro lado, surgiram as primeiras heresias, como o donatismo, o puritanismo na moral e o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Com a morte de Constantino, seus sucessores infelizmente apoiaram os partidários do arianismo. Isso fez com que o grande patriarca Atanásio fosse tirado do patriarcado. São Júlio I o acolheu em Roma e o defendeu com todas as forças. Santo Atanásio tinha sido uma das grandes figuras do Concílio de Nicéia e se tornou alvo de ódio dos arianos, e por isso ele foi expulso da sua sede patriarcal. O Papa Júlio I convocou o Sínodo dos Bispos e, com a condenação do arianismo, Atanásio foi reabilitado, recebendo cartas do Papa que felicitava a Igreja de Alexandria. O Papa Júlio I construiu muitas igrejas em 15 anos de pontificado. Entre elas estão as dos Santos Apóstolos e da Santíssima Maria de Trastevere, e também mandou construir cemitérios nas vias Flavínia, Aurélia e Portuense. Também construiu a igreja de São Valentim, São Calixto e São Félix. Ele cuidou também da organização eclesiástica e da catequese catecumenal para os adultos. Ele morreu no ano de 352. Ele foi sepultado no cemitério de Calipódio, na Via Aurélia, numa igreja em que ele havia mandado construir. A sua veneração começou a partir do século VII. Por isso, as suas relíquias foram transladadas para a Basílica de Santa Praxedes. O seu culto começou a florescer em 1505, quando as suas relíquias foram transladadas para a Basílica da Santíssima Maria de Trastevere. Queridos irmãos e irmãs, contemplando a vida do Papa Júlio I, nós percebemos que desde os primeiros séculos a Igreja passa por dificuldades e tribulações. Na verdade, a Igreja nasceu num momento de muita tribulação na cruz, quando nosso Senhor Jesus Cristo, o fundador da Igreja, foi perseguido e morto. Então a Igreja sempre será perseguida e sempre terá problemas. Porém, o que é bonito ver é que o Espírito Santo nunca a abandona. Por isso, ela é obra de Deus, e a obra de Deus nunca perecerá. A Igreja podia, nestes séculos, ter se desviado do caminho de Cristo, mas por graça de Deus e por força da palavra do Senhor que disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela, ela permanece com o testemunho fiel de Jesus Cristo, mesmo diante da infidelidade de algum dos seus membros. Alguns dos seus membros não são a Igreja por inteiro, mas pelo contrário, a Igreja é santa, é obra de Deus, e nela encontramos o nosso caminho de santidade. Senhor Jesus, nesse dia em que celebramos o Papa Júlio I, pedimos, Senhor, pela sua intercessão, a santidade da Igreja. A Igreja já é santa porque o Senhor está nela, mas pedimos, Senhor, por todos nós, membros pecadores que somos, pedimos a Tua graça sobre nós. Pedimos que o Espírito Santo ilumine os padres, os bispos, o Papa, para que possa levar a Igreja nos caminhos de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. O Senhor sabe como é desafiador os tempos em que vivemos, mas temos plena certeza, Senhor, de que o Senhor não abandona a sua Igreja
e que permanecerá com ela até o fim dos tempos, como foi a sua santa promessa. Por isso pedimos de todo o coração, olha pela tua igreja, fica com a tua igreja, afasta da tua igreja o mal, para que possamos, Senhor, glorificar o teu santo nome em tudo aquilo que fizermos, para a glória do teu santo nome. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Júlio I, rogai por nós.